Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta segunda-feira, dia 5 de julho, com a nossa Academia Espiritual. A palavra de Deus hoje é do Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículos de 18 a 26. Escutemos, pois, esta palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia se espalhou por toda aquela região. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, você deve estar se recordando aí que há poucos dias meditamos este evangelho, esse tema, né? Mas ouvimos São Marcos, foi justamente no domingo retrasado, né? Ontem nós celebramos São Pedro e São Paulo, no domingo anterior, né? Porém, nós vimos o texto de São Marcos, e São Marcos traz muito mais detalhes. São Mateus faz uma enxugada. Inclusive, São Mateus não fala que a menina estava doente, que o homem foi pedir, depois é que vieram avisar que ela morreu. Também não fala que Jesus procurou para a mulher e perguntou quem foi que tocou. São Mateus dá uma resumida, porque ele quer ir direto no assunto. Bom, mas vamos recapitular um pouco isso. Temos então Jairo, que é um homem conhecido, que é um homem chefe da sinagoga, que vai até Jesus, que faz um pedido público. Temos uma mulher anônima, doente há 12 anos, que toca Jesus, que pensa consigo: se eu tocar ao menos na veste dele, serei curada. Que é pobre, que não tem muito, mas recebe também essa bênção de Deus. Temos um pai que pede por uma filha, e temos Jesus falando com esta mulher, filha, ou seja, ela não estava abandonada. Deus olhou para ela como um pai. Do todo desse evangelho, nós vemos a consciência de que eles tinham uma grande necessidade. A necessidade de Jairo era que Jesus curasse a sua filha, ou ressuscitasse a sua filha morta. A necessidade daquela mulher era ser curada daquela hemorragia. Todos eles não encontraram a solução em outras coisas, ou talvez buscaram, como nos fala Marcos, mas agora eles foram até Jesus, foram buscar a solução, foram buscar em Jesus para resolver o problema. Agora, também os dois que tinham uma grande necessidade, que foram até Jesus para resolver, só conseguiram alcançar porque tinham fé.
Sem a fé, o milagre não aconteceria. E ainda temos Jesus que caminha com Jairo, junto com seus discípulos, indo até a casa. É uma lição para nós também, que nos dá a certeza de que Jesus caminha conosco, mesmo quando nós temos dores, problemas e até a morte nos rondando. Esses milagres acontecem no âmbito da fé. Isso aqui que é o importante que Mateus quer ressaltar. E havia muita fé. Jairo não foi até Jesus com ideia supersticiosa, ele vai poder resolver meu problema e pá. Mulher também não foi apenas pensando que Jesus fosse um amuleto que bastaria tocar e estaria resolvido. Eles tiveram muita fé. Ter fé é abandonar-se totalmente nas mãos de Jesus. É confiar nele. Agora, 3 pedacinhos do Evangelho para a gente pensar um pouquinho. Primeiro deles, a resposta de Jesus para aquela mulher. Coragem, filha, a tua fé te salvou. 3 coisas aqui. Primeiro, olha Jesus levantando a estima desta mulher. Ele não olhou com condenação nem com raiva para ela. Ele disse coragem. Segundo, ele chamou-a de filha, para dar-lhe a certeza de que o Pai do céu a reconhecia como filha. Terceiro, a fé que trouxe a salvação para ela. Segundo ponto, ou segundo escolha aqui do texto que a gente pode fazer, a expressão de Jesus: a menina não morreu, mas está dormindo. Foi o que Jesus falou quando chegou lá e aquelas pessoas naquela bagunça toda. Olha essa expressão que é muito cara para nós, principalmente deve nos acalentar o coração diante do mistério da morte. Para Deus, a morte não é de fato o fim, é uma dormição. Quem acredita na morte como fim é porque perdeu a esperança em Deus. A morte é uma passagem, é um sono para a vida eterna. Outro ponto, diz o texto assim: começaram a caçoar de Jesus. Temos que ter cuidado com isso, porque o demônio pode nos provocar, nos tentar, diante das dificuldades, a rir de Deus, a caçoar de Jesus e acreditar que, porque não está acontecendo do jeito que nós queremos, do jeito que nós esperamos, que Deus não está fazendo nada e que não tem poder. Então, é preciso confiar, é preciso ter fé. Um outro ponto que ainda precisamos meditar e que vale a pena a gente pensar aqui, o finalzinho, o último versículo 26 diz assim: essa notícia espalhou-se por toda aquela região. E é muito importante a gente pensar nisso aqui hoje. Por quê? Porque muita gente entende mal o poder e a ação de Jesus. A proporção da fama de Jesus trazia o risco de ele ser levado apenas como um milagreiro. E ainda hoje muitas pessoas podem correr a Jesus apenas querendo o milagre. Outra coisa, às vezes só saber da fama de Jesus, do poder de Jesus, é insuficiente para receber a graça, porque sem a fé não se consegue a graça. Então é preciso ir além. É preciso ter fé, é preciso deixar-se tocar e também ser curado por Jesus, ser tocado profundamente por Ele. Vamos então agora à nossa academia espiritual, a palavra de Deus que ouvimos, fortalecendo a musculatura da nossa alma. Primeiro passo da nossa oração, o alongamento. Então convido você, se possível, a acender uma vela, fazer a sua invocação ao Espírito Santo. Peça à luz os dons do Espírito Santo para a sua vida. Faça um silêncio amoroso
na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Reflita onde e como eu tenho colocado a minha confiança. Onde é que eu tenho colocado a minha confiança? Como é que eu tenho colocado essa minha confiança? Eu confio em Deus, eu digo que confio em Deus, mas sempre tenho plano B, C e D? Reflita. Terceiro passo, treinamento. Hoje convido você, na oração, a apresentar a sua causa maior para Jesus. Peça a Ele que ajude você, que caminhe com você, que cure e liberte nessa causa que você tem. Peça sobretudo a graça do abandono, da fé, da certeza de que Ele estará sempre com você. Que Ele te abençoe e te guarde. Que esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.